Quem presumir, Senhora, de louvar-vos? Quem presumir, Senhora, de louvar-vos, com humano saber e não divino, ficará de tamanha culpa digno, com a manha ficais tendo em contemplar-vos. Não pretenda ninguém de louvor dar-vos, por mais que raro seja e peregrino, que vossa fermosura eu imagino, que Deus a ele só quis comparar-vos. Ditosa esta alma vossa que quisestes, em posse pôr de prenda tão subida, como, Senhora, foi a que me destes. Melhor aguardarei que a própria vida, que pois mercê tamanha me fizestes, de mim será jamais, nunca esquecida. Neste nosso quarto soneto de Luís de Camões, eu gostaria de apresentar, depois de nossa sequência usual, umas novidades. Como vocês estão acompanhando aqui, a gente está sempre aproveitando a leitura dos sonetos e os comentários de seu teor e de suas características próprias para ensinar, para aprender um pouco sobre a natureza da poesia. Começamos falando dos temas mais básicos, tais como métrica, ritmo, como ler um soneto, como ler poesia. E hoje não vai ser muito diferente, vamos apresentar mais um tema introdutório, que são as variantes. Então, para tratar desse tema, eu vou fazer uma segunda leitura de um soneto bastante parecido com esse que eu acabei de ler. Quem, Senhora, presume de louvar-vos com discurso que baixe de divino, de tanto maior pena será digno, quanto vós sois maior ao contemplar-vos. Não aspire algum canto a celebrar-vos, por mais que seja raro ou peregrino, pois de vossa beleza eu imagino, que só convosco o céu quis comparar-vos. Ditosa esta alma vossa que quisestes pôr em posse de prenda tão subida, qual esta que benigna enfim me destes. Sempre será anteposta a mesma vida, esta estimar em menos me fizestes, se antes que essa outra quero ver perdida. São sonetos bastante diferentes e muito parecidos, como vocês puderam ouvir, e eu quis ler estes dois quase juntos para lhes dizer o seguinte: dentro do corpus poético do Luís de Camões e de inúmeros outros autores de séculos anteriores, de séculos mais antigos, existe a questão das variantes dos poemas. O que são as variantes do poema? São versões diferentes do mesmo poema, são poemas que têm muitos versos em comum, às vezes quase todos, mas que apresentam variantes em uma palavra, ou mais palavras, em um verso ou mais versos, ou até mesmo em quase que estrofes inteiras, mantendo ainda uma similaridade, de modo que nós possamos perceber que tratam-se de versões do mesmo poema, porque tem o mesmo argumento, porque tem algum verso ou alguns versos em comum, e porque se desenvolvem usando mais ou menos o mesmo encadeamento lógico, o mesmo encadeamento discursivo. Eu vou proceder aqui, eu vou ficar com a versão primeira, para que a gente estude hoje. Vou falar um pouquinho sobre essa questão das variantes logo depois, mas vou me ater à edição que eu escolhi para fazer a leitura ordenada de todos os sonetos. Então, por isso, nós vamos passar agora para a reordenação sintática dos termos do poema, para que talvez fique um pouco mais simples a compreensão do teor. Quem presumir de vos louvar com saber humano e não divino, Senhora, ficará digno de tamanha culpa, com a manha fica ou ficais, tendo em contemplar-vos. Não pretenda ninguém dar-vos louvor, por mais raro e peregrino que seja, que imagino que vossa fermosura Deus só a ele quis comparar. Ditosa esta alma vossa, que quisestes pôr em posse de prenda tão subida, como foi a que me destes, Senhora. Eu aguardarei melhor que a minha própria vida, que pois me fizestes mercê tamanha, de mim nunca jamais será esquecida. Então vamos ver do que o poema está falando, né, inicialmente. Essencialmente, o soneto traz duas afirmações. A primeira é que todo louvor está abaixo do valor da senhora a quem ele se dirige. Não há louvor, não há elogio, não há poema, não há canto dedicado a esta senhora
que, partindo de um ponto de vista meramente humano, conseguirá dar conta dos merecimentos dela. É necessário que o poeta cante divinamente para cantar dignamente dessa senhora, que é também divina no seu entender. Isso é bastante simples. Isso é bastante tranquilo de entender, né? Ele vai desenvolvendo e dizendo que, bem, humanamente é impossível atingir a vossa altura, a altura desta senhora, porque beleza tamanha, somente Deus, somente apelando já para termos que são reservados ou deveriam ser reservados ao divino, é possível falar com precisão. Ele imagina mesmo que, como ele diz aqui, só a Deus mesmo, Deus quis fazê-la tão bela que somente a ele mesmo ela seria comparável. Um termo interessante que aparece aí, é novidade para, acredito, quase todos, é o quamanha, né? Quamanha é uma contração aportuguesada de quanmaina. O termo latim significa do tamanho de, quão grande. Então, os versos em que aparece o termo quamanha vem a significar o seguinte, fazendo uma suposição que eu já vou explicar qual é. Quem pretender louvar-vos, Senhora, com engenho, com habilidade, com arte, com talento humano e não divino, ou seja, o poeta que apenas humanamente quiser cantar vossa beleza, vossos merecimentos, ficará digno de uma culpa, ou seja, será culpado de uma culpa tão grande quanto ficais tendo em contemplar-vos. Ficais tendo, a princípio, é o que aparece na minha edição e na maioria das impressões, das edições de Camões, ele dizendo ficais. Então ele está se dirigindo à senhora dizendo, olha, quem cantar ficará tendo, quem cantar vossa beleza humanamente, não divinamente, ficará com uma culpa do tamanho da que tendes, senhora. Ele se dirige, inclusive, usando voz, usando plural para dar uma majestade a essa senhora. Não trata por tu, mas trata ela por vós, para dignificá-la mais. Isso é considerado por alguns críticos um possível erro de cópia, o que introduz a questão das variantes que a gente já começou a falar. Erros de cópia são, o nome diz, né? Se você está preparando uma edição dos sonetos, dos poemas da lírica de Camões, ao copiar uma edição anterior, é possível introduzir inadvertidamente erros, imprecisões. Então, é suposto que isso pode ser um erro de cópia e que o verso deveria dizer quamanha fica tendo em contemplar-vos. Quamanha fica tendo em contemplar-vos tem um sentido claro, que é esta pessoa, né, o sujeito, ficará digno de tamanha culpa quanto fica tendo em meramente amar, ou seja, o próprio oferecimento do amor, que é o objeto da contemplação, que é o ato da contemplação de que falamos neste verso, como já falamos nos vídeos anteriores, o próprio oferecimento do amor já é um ato culpável pela divindade, pela elevação tão superior dessa senhora a quem ele se dirige. Ou pode ser que a culpa seja da senhora referida, ou seja, tendes também uma culpa, e eu comparo a culpa daquele que tenta cantar vossos merecimentos com o humano saber, com o saber humano e não divino, com a vossa própria culpa, senhora, que tem desculpa de que as pessoas, que os poetas se apaixonem por vós, de que vos amemos de tal forma. E a segunda metade é um simples agradecimento. Eu vos agradeço, senhora, pela prenda que me destes. Que prenda é esta? É o próprio amor que o poeta volta para essa senhora, retorna para ela, por ela existir, pela existência dela. Então é um poema assim, bastante simples, fácil de entender. Não vamos entender muito aqui na questão do teor, mas a gente fica então com duas metades, né? Uma afirmação bem peremptória de que os méritos dessa senhora são tão elevados que tentar cantar estes méritos pode fazer o poeta incorrer
garantidamente numa ineficácia, não vai atingir a altura necessária para cantar dignamente os merecimentos dessa senhora. A culpa disso, de quem é a culpa oriunda de quem é a culpa efeito desta tentativa frustrada de cantar sem merecimento equivalente? Pode ser de quem canta, como pode ser da senhora. Não sabemos por conta dessa possibilidade do erro de cópia que eu mencionei. Não sabemos se o verso deveria ser com a manha fica tendo em contemplar-vos, ou se o verso está correto com a manha ficais tendo em contemplar-vos. E o final é um agradecimento e uma promessa de que esta mercê, os favores que o poeta declara receber da senhora a quem ele se dirige, são favores oriundos da mera existência dela, que para ele é uma graça, é um bem no mundo, e pela qual ele fica agradecido de tal forma que, termina dizendo, de mim será jamais nunca esquecida. O esquecimento, até hoje nós temos essa analogia, né? Nós usamos isso para dizer que um amante esqueceu o seu anterior amado, não ama mais. O verbo esquecer, desde então, já significava o abandono do amor, o fim do amor. Não ama mais, então esquece. Não um esquecimento no sentido lógico de não memorar mais, não ter mais na memória. Mas aqui nós temos já o mesmo sentido que nós usamos hoje, que jamais será esquecido, jamais deixará de ser amado, jamais sairá da minha mente. Esse poema, esse soneto foi publicado pela primeira vez também em 1668, não aparece na edição original das rimas que surgiram um pouco depois da morte do Luís de Camões. Ele já aparece alguns séculos depois, quase um século depois, o que permite bem nós falarmos da possibilidade de um erro de cópia, né? De que alguém tenha tomado um manuscrito e copiado incorretamente. De toda a lírica de Camões, nós só temos autografados por ele, assinados com letra reconhecida como letra do próprio Luís Vaz de Camões, pessoa real, física, né, existindo no mundo, somente 3 sonetos estão assinados, estão autografados por ele. Todos os outros são, então, de uma certa forma, em certo grau, duvidosos. É um grau maior de certeza. Claro que somente podem ser atribuídos esses 3, não me recordo quais são. Claro que há graus de certeza na obtenção de uma lista de um corpus camoniano. Os corpos vão ter aí de algumas poucas dezenas até mais de 300 sonetos admitidos, como eu já disse em algumas ocasiões e de vez em quando a gente fala. A nossa leitura vai ser de todo o corpus camoniano, porque aqui entra uma questão interessante. Essa disciplina, nos estudos literários, se chama crítica textual. Estamos falando de crítica textual. Obviamente isso aqui não é um curso de literatura, então eu não tenho intenção de avançar muito no que seria a crítica textual. Mas a crítica textual, também chamada por alguns de filologia, é a disciplina, é o ramo dos estudos literários que busca estabelecer, através de comparações, o texto mais próximo do original, mais próximo do que o autor tinha como intenção produzir para publicações. Porque nós lidamos com 2 questões. A primeira é a seguinte: originais perdem-se, originais são perdidos. Perdidos porque não foram bem depositados em algum lugar, não foram bem mantidos por alguém que os valorize, por incêndio, por enchente, por ataque de insetos, por vandalismo, por criminalidade. Originais são perdidos. Cópias muito antigas são perdidas, são deterioradas. Claro que originais se mantêm, não disse que todos os originais são perdidos, é óbvio, mas há originais de certos textos com séculos ou às vezes milênios de idade, há cópias muito antigas de alguns textos com séculos novamente ou às vezes milênios de idade que preservam-se, estão preservados, estão mantidos apenas como fragmentos, um fragmento aqui, outro ali. Às vezes as cópias são de momentos históricos diferentes, de autores, de copiadores, copistas que utilizam
alfabetos diferentes, que utilizam caligrafias diferentes. A crítica textual é a ciência que se debruça sobre todos os registros que existem de um determinado texto para tentar determinar o que é autêntico, o que é apócrifo, o que é adicionado. Por outro lado, nos estudos literários nós acostumamos, desde sempre, a aceitar um determinado grau de incerteza quanto à autoria de uma boa parte dos textos mais importantes e antigos que são patrimônio da humanidade, são patrimônio das línguas. Esse grau de incerteza se baseia numa comparação que nós fazemos hoje com os modos de escrever e de publicar mais costumeiros hoje e os modos de escrever e publicar mais costumeiros nos séculos anteriores. Hoje nós temos uma precisão muito grande e levada muito a sério quanto à autoria, coisa que não existia até pouquíssimo tempo atrás, até na história da humanidade, até poucos séculos atrás, ninguém se preocupava muito, nem mesmo em ter sob seu nome sua obra, nem mesmo em ter sua obra sob seu nome. Ou seja, nem mesmo um Camões não se preocuparia tanto em ser reconhecido como autor de sua obra quanto um autor mediano do nosso século XX, do século XXI, do século XIX. E poucas pessoas se importariam que um soneto atribuído a Camões não fosse de fato escrito pela pessoa Luís de Camões, uma pessoa histórica que de fato existiu, viveu em certo lugar, fez determinadas coisas na vida. Essa preocupação é uma preocupação mais recente, é uma preocupação que não ocorria aos leitores de literatura até pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás. Com isso, o que nós temos é o seguinte: havia um pudor menor de que alguém pensasse, bem, eu vou mudar esse verso aqui, mesmo que não seja um erro de cópia, mas praticando uma interferência intencional. Eu vou fazer aqui uma mudança nesse verso de Camões, eu não me preocupo. O verso vai ficar melhor, o poema vai ficar melhor. Ah, mas o Camões não escreveu isso. Ah, não escreveu isso porque não ocorreu a ele, não teve essa ideia. Se ele tivesse, se um amigo sugerisse, escreve em vez de quem presumir senhora de louvar-vos, Camões, escreve aí quem senhora presume de louvar-vos, ele ia falar, ah, legal, acho que isso fica melhor mesmo, vou fazer dessa forma. Porque cada época tem suas convenções, e tem suas convenções também de composição poética, ou seja, de que é recomendado e do que é permitido e do que é bom e ruim na composição poética, de modo que um autor posterior pode anacronicamente, aqui o Camões andou errado, eu vou melhorar o que ele escreveu aqui, usando conceitos de seu tempo, às vezes 100, 150, 200 anos depois. Isso é bastante comum. Nós não vamos entrar nesse aspecto de uma forma comparativa, ou seja, nós não vamos ficar lendo metodicamente variantes e comparando-as e estudando a origem de cada variante. Por exemplo, a que eu li agora recentemente em segundo lugar, que como se fosse uma versão extraoficial, presumivelmente já tendo sofrido intervenção de um auxiliar, né, de um escritor auxiliar, ela aparece na edição de 1843 dos Obras Completas de Luís de Camões. E eu honestamente não sei se ela já circulava antes de 1843 ou não. Seja como for, 3 séculos depois de Camões, estava se publicando e lendo um soneto bastante diferente, embora parecido, como se fosse de Luís de Camões. E hoje em dia, nossos critérios de hoje não permitem isso. Então, de toda forma, o que eu posso dizer para vocês, para simplificar, existe essa disciplina dos estudos literários, da crítica textual, da filologia, que busca reunir o máximo de evidências, comparar, cotejar, pôr ao lado um do outro manuscritos diferentes, edições diferentes, edições antiquíssimas diferentes, e tentar concluir o que é autêntico do que é atribuído. Nós não vamos nos estender nisso, exceto quando interessante para
o próprio estudo do soneto, mesmo que estivermos na nossa frente. Esses temas fundamentais de estudos literários vão sendo apresentados também conforme a oportunidade, e espero que sempre oportunamente, ao longo das leituras, de modo que daqui a 100 sonetos todos nós estaremos conversando um pouco mais aprofundadamente, e poderemos sempre voltar a tudo isso por conta do nosso método já descrito, que é priorizar a leitura, a compreensão e a familiarização com esses poemas. Então, quanto a esse poema especificamente, é isso. Eu não vou me estender mais muito aqui, já vou começar a encerrar. Só vou dar um recado aqui para concluir, é o seguinte: o amigo Bernardo Souto, que também me deu a honra de permitir a edição de um dos livros dele, do mais recente livro de poesia dele na editora Vive, também tem feito vídeos muito bons publicando-os aqui no YouTube. Então não percam tempo, digitem aí, eu vou tentar botar no link aqui o link do canal do Bernardo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Mas, claro, se vocês pesquisarem Bernardo Souto Poeta, vão encontrar o canal dele e vão encontrar já um conteúdo de altíssimo nível, que ele está enriquecendo mais ainda, porque veio fazer, nos últimos dias ele começou também a fazer alguns vídeos bem didáticos. Ele é um professor, um muito bom professor, ensinando poesia. Esse aqui é o livro do Bernardo, publicado pela minha editora, a editora Vive. Deixa eu enquadrar legal aqui, para tirar aqui o reflexo, porque esse está no shrink, naquele plástico, para proteger o livro no transporte. Aridez das Horas e Outros Poemas, que é um livro vencedor do prêmio da Academia Pernambucana de Letras, prêmio Edmir Domingues de Poesia. Foi premiado no começo desse ano, muito justamente, é claro. Então, aqui mais uma vez, não deixem de ler, tendo a possibilidade, comprem no nosso site www.editoravive.com.br. Editora Vive dessa forma aqui, ó. Editora VIV, tudo junto. Editora Vive. Quem não sabe, é a minha editora, uma editora que eu fundei em fevereiro de 2019, estamos então com 1 ano e 9 meses já quase, para publicar autores inéditos, para publicar autores que ainda não tivessem os livros publicados, ou para publicar livros novos de autores já famosos ou a caminho de uma consagração, como é o caso do Bernardo, que já tem seu nome irrevogavelmente escrito na história da poesia brasileira e está cimentando cada dia mais esse destino de ser um dos nossos maiores poetas e de ser lembrado como um dos nossos maiores poetas pela posteridade. De modo que fico muito feliz de ter publicado esse livro do Bernardo, fico muito honrado e peço mais uma vez que comprem, que vejam o canal dele. Eu vou falar, obviamente, eu tenho muito orgulho, terei muito orgulho de falar de todos os livros da Editora Vive aqui nesse canal de vez em quando, mas como estamos tratando aqui de poesia, hoje eu quis, para ter a oportunidade, para aproveitar a oportunidade de dedicar o canal do Bernardo, eu quis começar mostrando essa beleza aqui. Está brilhando na tela por causa do plástico, do shrink. Então, comprem A Aridez das Horas e Outros Poemas. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo também lendo alguns poemas do Bernardo deste livro aqui, que são muito bons. O Bernardo não precisa de apresentações, não precisa... Não faltam elogios ao Bernardo, mas ainda assim ele os recebe a todo momento, por os merecer, mas ainda assim nunca é demais elogiar o grande poeta que é o Bernardo, além de um grande amigo. Então, um abraço, Bernardo. Termino esse vídeo mandando para você um grande abraço. E para todos que estão nos acompanhando no nosso canal do Telegram, fiquem com Deus. Se você não está nos acompanhando no canal do Telegram, tem conteúdo exclusivo sendo postado lá também, além desses vídeos. Então, vai lá, t.me/Igor Barbi. Igor Barbosa, tudo junto, mas só até o segundo B. E curtam nossa página, a página da Editora Vive também, no Facebook, no Instagram, para nos ajudar a fazer o nosso trabalho. Vocês estão percebendo que esses vídeos são feitos de uma forma ainda bastante iniciante,
Quem quiser nos ajudar, uma maneira bem fácil de ajudar esse canal também é comprando os livros da Editora Vive, quaisquer livros que você quiser comprar. Especialmente os nossos livros de poesia, que são o que são o nosso carinho especial. Então, eu já tinha encerrado, vou encerrar de novo, reiterando meu abraço para todos os inscritos no meu canal do Telegram e meu abraço para o grande Bernardo Souto. Fiquem com Deus. Boa noite.